O nome do Senhor. Podem sentar. Os títulos das mensagens do irmão Branham. É um centro ali dentro. Louvado o nome do Senhor. Hoje é o mesmo como ele era 2000 anos atrás, e que vocês estão reconhecendo exatamente por revelação quem Jesus Cristo foi. É o que eles tinham de fazer lá atrás e tinham de crer em cada palavra que Jesus disse. E não, você tinha de crer, não importa se tinha entendido ou não. E muitas vezes, quanto a beber meu sangue e comer a minha carne, o que quer dizer isso? Eu não sei, não me importa o que quer dizer, eu simplesmente creio. E é isso que ele requer. Ele requer que você creia disso e nem pense sobre isso. Eu só creio porque ele disse. Se ele disse, eu creio. Amém. Louvado o nome do Senhor, podem sentar. Hoje temos de fazer exatamente a mesma coisa. Temos de reconhecer Jesus hoje. É Jesus hoje. Vocês ouviram semana passada e vão ouvir novamente hoje. É o Filho do Homem que voltou velado atrás de carne humana e vocês têm que crer em cada palavra que ele disse. Não importa o que seja, o que ele tenha dito, e quanto àquela história dos esquilos, e quanto a isso, amém. Como eu sei disso? É alguma revelação profunda, talvez, que ele esteja me falando? Será que isso eu vou corrigir o profeta, querendo dizer, não, ele não quis dizer aquilo? Não. Creia em toda palavra que ele disse, pois essa mensagem, este profeta, este Jesus, é o nosso dia, que está se revelando em Morphe, mais uma vez, não é adorar um homem, é apenas revelar. O revelar mais de Deus através do homem, mais de Deus. É o que é. É isso. É mais de Deus para a noiva. Amém. Podem sentar. Não é algo novo, não é mais dele. Ele continua a se revelar. Ele disse que é em Morphe, ele estava em Morphe, no remoinho, na coluna de fogo e também atrás da série de texugo e também no Calvário, no seu filho no Calvário e também no mensageiro da sétima era, e agora ele é Morphe em nós somos Deus em carne. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar. Deus nunca muda tampouco o seu plano. O que ele fez no Antigo Testamento, ele fez no Novo Testamento, está fazendo a mesma coisa hoje, e ele não muda. Tentam fazer com que ele mude, fazendo com que ele se encaixe na ideia deles, mas Malaquias 4 não diz, eu enviarei o profeta Elias, então vou mandar um grupo de homens para dizer o que é e o que não é, ou assim diz o Senhor. Não diz isso. Apocalipse também diz que eu enviarei meu anjo para testificar das coisas. Ele não diz que não vai mandar os anjos para esclarecer isso. Ele disse que ele vai enviar apenas um. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Podem sentar. Vamos crer a Bíblia. Aí está a Bíblia. É o que diz aí. E Deus disse que ele ia mandar apenas um homem, e através de toda essa mensagem, ele não envia mais de uma pessoa, apenas um, e esse homem tinha de se tornar Deus para as pessoas. É isso aí, confunde uma porção de pessoas, mas não a noiva. Louvado seja o nome do Senhor. Eles falavam a palavra e Deus os interpretava. Mas em nosso caso, Deus ecoou no céu tudo o que o nosso profeta disse
Isso foi a deidade velada em carne humana. Irmão José, você põe muita ênfase nele, a pessoa de William Branham. Ah, sim. Foi o que ele disse. A unção é a pessoa. Amém. A palavra Cristo quer dizer que é ungido ou ungido. Então Moisés foi Cristo no dia dele, ele foi o ungido. Jeremias foi Cristo no dia dele, com uma porção da palavra para aquele dia. E irmão Branham foi Cristo, o ungido, para o nosso dia. Amém. Deus não muda o seu plano. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar. Não adoramos o homem William Branham. De acordo com Apocalipse, nós adoramos o Emorfe, que estava dentro dele, e está velado em carne humana. E Deus disse que se você quiser ver o que é a palavra, Moisés, eu aparecerei a você mais para frente na sarça ardente. Eu descerei e eu incendiarei aquela montanha e verão que você disse a verdade. Eu aparecerei aqui da mesma maneira que queima e eu provarei as pessoas e eu vindicarei a sua mensagem. Foi isso que Moisés aqui estava dizendo resumidamente. Mas o que ele disse ao nosso profeta? Eu vou tirar a minha foto com você para provar a essas pessoas, a noiva, e eu vindicarei a sua mensagem. O irmão Branham disse que eu glorificarei você diante das pessoas. Glorificá-lo. Você põe demais ênfase no irmão Branham, é melhor você conversar com Deus então. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar. Ah, isso é rico. Eu aparecerei naquela coluna de fogo e tirei a foto com você e vou glorificar você diante das pessoas. Não se pode pôr demais no mensageiro de Deus, ou louvado seja o Senhor. Agora, Satanás é muito esperto. Ele aprendeu algumas coisas com o decorrer dos últimos milênios. E hoje ele é muito mais audaz do que era antes. Os dias de milagres passaram. Não existe essa coisa de cura, ou supervisores, ou fanatismo, ou diabos, demônios. O que é isso tudo? Satanás ainda diz a mesma coisa hoje nas denominações. Amém? Eles dizem que são fanáticos. Não existe essa coisa de profetas e supervisores, cura divina, denominações. Mas isso não é tão parecido com o verdadeiro que enganaria o eleito. Não é a mesma coisa. Mas, para ser bem parecido, esse espírito teria que alegar crer nesta mesma mensagem que cremos. As mesmas palavras, a mesma palavra. Isso não mexe com a noiva, essas coisas. Nós sabemos que é um monte de bobagem. Como o irmão Branham diz, você, Satanás, está tarde demais para me dizer esse tipo de coisa, porque cura de câncer nós temos aqui, nós temos a coluna de fogo, temos tudo, está tudo aqui. Vocês estão tarde demais para dizer isso. Mas teria de ser tão parecido que enganaria quase até o próprio eleito. Então, como nós saberíamos a diferença aqui, teria de fazer você duvidar uma palavra. E ele tem muitas
muitas palavras de audazmente dizer esse tipo de coisa. Então, Satanás não vem com bobagem, esse profeta, essa é uma bobageira. Não, 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 ele não diz isso. Ele é muito mais esperto, muito. Uma coisa é que você precisa mais do que essas fitas. Não, não, você não pode ficar só com fita. Elas são secundárias ao ministério. Bobagem. Eles querem manter aquela voz distante das pessoas e do púlpito. É exatamente o que eles querem fazer. A ilustração é se essa afirmação é verdadeira quanto ao ministério, as fitas agora que são secundárias ao ministério, aos ministros, nós ficaremos com a fita vem em primeiro lugar para nós. Então, vendo que ela é em primeiro lugar para mim, então não tenho tempo para ouvir a deles. Podem sentar. Agora não me levem mal, dizendo não, que não pode ouvir aos ministros. Não foi o que eu disse, mas é tão esperto, porque se você não tiver tempo para o número 2, ministro é o número 1 e as fitas se tornam o número 2, então você vai dizer, eu não tenho tempo para ouvir o número 2. É bem sagaz, bem sagaz. É exatamente certo. Porque, número 1, mal eu consigo tempo para ouvir. Eu vou ouvir esse profeta, eu vou ouvir esse mensageiro, essa mensagem, eu quero ouvir a palavra de Deus, vindo do próprio Deus. Agora, se me disser que isso é secundário, alguma outra coisa, então eu vou acabar ouvindo um outro, seja lá quem for. Não, esta voz é número 1, louvado seja o Senhor. E outra irmão Branham disse que eram os pensamentos dele, a ideia dele. O Espírito Santo está em nós agora para discernir o que é e o que não é a palavra. Não se pode crer em toda a palavra apenas quando se diz assim, diz o Senhor. Então eu já ouvi, vocês já ouviram esse comentário antes? Então, só quando o irmão Branham disser assim, diz o Senhor, que tem que dizer todas as tristezas, sofrimentos e tudo que já aconteceu ao ser humano, veio porque uma pessoa descreveu uma palavra. Esse foi no início da Bíblia e no final, em Apocalipse 22, o mesmo Deus disse que aquele que tirar uma palavra disto ou adicionar uma palavra a ela, tá vendo? Tem que ser palavra por palavra. Ninguém pode dizer, eu sou profeta porque assim diz o Senhor e aquilo é o assim diz o Senhor. Se você crê que o irmão Branham disse, quando aquela palavra estava em Moisés, e quando ele falou aquela palavra, ele disse que era Deus em carne. Então, quando aquela voz veio, era Deus em carne, revelando-se a palavra à noiva, e nós cremos aquela palavra disso. Quando a terceira puxada se manifestou, ele falou a palavra e ele disse que antes do médico tocá-la, a minha mãe, a mão de Deus tirará esse tumor um pouquinho antes da mão dele descer e encostar. Então, um pouquinho antes da mão dele descer, veio uma brisa e tirou aquilo e desapareceu. E eu falei, quando a tempestade veio e aquela tempestade foi embora e não voltou por 3 dias. Apenas fale a palavra. Os esquilos aparecerão. Eles estão aqui, aqui, aqui. Lá eles estavam. Aqui, aqui, aqui. Essa foi a terceira chamada, puxada. Mas quando ela, a noiva, tinha de ser parte dessa terceira puxada, quando ela tinha de ser parte da terceira puxada, ela tinha de fazer alguma coisa para que aquela terceira puxada entrasse em ação. Ela tinha que fazer parte, tinha que proclamar algo, não era nada a não ser a verdade. Aí está. Creia em cada palavra, não era nada menos que a verdade. Louvado seja o Senhor!
Louvai o nome do Senhor. Podem sentar. Com certeza não era, quando você disse aquela parte, não é isso, é aquilo, mas eu creio nisso, mas não é nada menos que a verdade, irmão Branham. Hoje Deus está falando, está nos dizendo que você estava em meus pensamentos lá no começo, então eu falei o seu nome, eu tenho esperado por você, Tabernáculo Branham, ou pessoas que estão ouvindo. Eu tenho esperado por vocês por 6.000 anos, mas agora vocês estão se manifestando. Aí estamos. Eu sou Jesus. Eu estou tornando em morfa e um cordeiro. Eu fui cravado a uma cruz para que tirasse o pecado. Agora você está sem pecado e justificado diante de mim. Eu, Jesus, estou me tornando em morfa mais uma vez em meu 7º anjo mensageiro para que eu possa revelar a vocês todos os meus segredos que estiveram escondidos, ocultos desde a fundação do mundo. Eu não disse isso a Abraão. Quando eu cheguei a ele em morfa, em carne humana, eu não falei aos meus profetas poderosos quando eu estava em morfe e vim a ele na coluna de fogo. Eu também não falei aos meus amados discípulos quando andei com eles em carne humana. Não falei a nenhum deles, não falei a Paulo, não falei a João, eu não falei a Wesley, nem a Lutero. Não, eu esperei por 6.000 anos para dizer a vocês: vocês são a minha noiva, eu vos escolhi antes da fundação do mundo e para me revelar-me a vocês. Amém. Em morfe. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, obrigado, Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu disse que eu tinha muitas coisas para dizer-lhes e eu disse que viria em carne humana e em morfe, em Malaquias 4, Apocalipse 10:7, Hebreus 13:8. Eu cumpri minha palavra. Amém. E ele cumpre sua palavra. Eu lhes disse, Tabernáculo Branham, não duvide, mas creia em cada palavra. Foi o que eu lhes disse para fazer, e vocês assim o fizeram. Vocês creram em cada palavra, e vocês têm se posicionado a favor dessa mensagem. Então eu cumprirei a palavra com relação a vocês. Então eu revelo a vocês quem vocês são. Vocês são Deus em morte, Deus em carne novamente. Eu venho buscá-los. A minha noiva, eu estou voltando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória, glória. Obrigado, Senhor Jesus.